Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! O Genki desu ka? Boku mo genki desu yo. Você está ouvindo o segundo episódio especial sobre kanji, que está junto aos episódios regulares de nosso podcast. Essa nova série é dedicada especialmente para falarmos dessa forma de escrita para que nós possamos juntos compreender e treinar seus significados, suas leituras e suas aplicações nas palavras e nas sentenças. Caso ainda não tenha ouvido nada sobre isso, vai no episódio 5, ao qual falamos do conceito principal de kanji, e também no episódio especial de kanji número 1, em que foram iniciados os 5 primeiros kanjis hieróglifos. E hoje vamos ver mais 5. E para você poder acompanhar esse episódio, já faz o download do material de apoio, cujo link está na descrição. Assim você poderá entender visualmente as explicações. Está pronto? Então, vamos nessa! O primeiro kanji de hoje é o kanji Hi, ao qual chamamos de kanji de fogo, pois como tal, foi criado a partir do desenho do fogo. Este kanji possui 2 leituras, sendo a primeira a própria leitura Hi, que significa fogo mesmo. Valendo salientar que no episódio anterior falamos do kanji de sol, do qual também tem a leitura Hi. Ou seja, temos 2 palavras que possuem significados diferentes, mas têm a mesma pronúncia. A propósito, é muito comum haver essas palavras com a mesma leitura na língua japonesa, e por isso já temos uma vantagem do kanji, pois ao lermos, sabemos exatamente do que se trata, mesmo tendo a mesma pronúncia. Mas quando estamos falando sem qualquer auxílio de escrita, obviamente precisaremos do contexto para saber do que se trata. O que não é diferente do português, pois também temos algumas dessas situações, como por exemplo, a palavra carteira, que tem pelo menos 3 significados, a mesa do estudante de escola, a profissional feminina dos correios, a mini bolsa onde guardamos dinheiro e cartões de banco, entre outros. Mas voltando ao kanji de fogo, temos então a leitura Hi, e também a segunda leitura, a leitura Ka, que vemos nas palavras Kazam, o qual vimos no episódio anterior e significa vulcão. Nessa palavra, temos primeiro o kanji de fogo e depois o kanji de montanha, e podemos associar facilmente a união desses 2 kanjis, visto ser autoexplicativo, sendo montanha de fogo, que é o vulcão. Outra palavra que contém esse kanji com a leitura Ka é a palavra Kaiyoubi. Kaiyoubi, que significa terça-feira, como também a palavra Kaji, que significa incêndio. E se você acompanha nossos episódios desde o início, vai lembrar que no segundo episódio falamos da palavra Kasai, que também significa incêndio. E aliás, o primeiro kanji desta palavra também é o kanji de fogo. Logo vem a pergunta: há alguma diferença entre Kaji e Kasai ou são apenas sinônimos? Ambas têm o mesmo significado e tradução, incêndio. Porém, usa-se o Kaji para referenciar incêndio enquanto fato. Em outras palavras, o ato de ocorrer o incêndio. Por exemplo, o incêndio começou na cozinha. Já Kasai é utilizado quando se quer enfatizar o incêndio como uma tragédia, um desastre como um todo, ao qual já deixa subentendido que houve grandes perdas. Por exemplo, devido ao incêndio houve muitas mortes. O próximo kanji é o kanji de água, ao qual pronunciamos mizu. Esse kanji tem a leitura mizu, que significa água de modo geral, mas também tem a leitura sui, que é bastante vista dentro de outras palavras, como a palavra suyobi,
que é quarta-feira. Também na palavra suiden, que é arrozal ou campo de arroz. Não vimos no último episódio que campo de arroz é tambor? Sim, mas essa é outra forma de chamar o campo de arroz. A diferença maior entre usar uma e outra é exatamente a raiz desse kanji que estamos vendo hoje. Quando chamamos de suiden, é o campo onde o arroz é cultivado dentro da água. E tambo é o campo de arroz de modo geral, podendo ser o que é cultivado apenas na terra ou na água também. A próxima palavra é suido, que é água encanada. Isto é, a água que é abastecida pela torneira e que vem da empresa de abastecimento de água. E além disso, se unirmos suido, que significa água encanada, e kaisha, uma palavra que já aprendemos e significa empresa, se torna na palavra suido gaisha, que traduzimos como companhia de abastecimento de água. A seguir, temos a kanji de árvore. Este possui a leitura ki, que é propriamente a palavra árvore, como também tem a leitura moku, que usamos na palavra mokuyobi, e significa quinta-feira. Esse kanji, inclusive, conseguimos ver como o formato da própria árvore, que é da onde ele se originou. Depois temos o kanji de ouro, que tem o formato a partir do desenho de uma mina de ouro. Ele possui duas leituras, sendo a primeira, kane, que é muito comum vermos junto ao prefixo o, ficando okane, que quer dizer dinheiro. E a segunda leitura, kim, que quer dizer ouro mesmo. A leitura kim é vista na palavra kinyobi, que é sexta-feira, ou na palavra chokim, um substantivo que remete à ideia de se guardar ou poupar dinheiro, ou ainda depositar o dinheiro no sentido de fazer uma economia. Por último, temos o kanji que representa a Terra. Neste caso, não necessariamente o planeta, que se usa outra palavra e, portanto, se usa outros kanjis, mas a própria terra do chão. As suas leituras são tsuchi, que quer dizer terra, a leitura to, visto na palavra tochi, que significa terreno, e a leitura do, que é o to com o tentem, usado na palavra doyobi, que significa sábado. Esse kanji também é visto em placas de aviso, principalmente no chão, formando a palavra dosoku, que se você for usar um Google Translator, vai ser traduzido como sapatos, mas não significa o objeto sapato, mas o fato de estar com os pés calçados, ou seja, utilizando algum tipo de calçado, seja ele qual for. E é muito comum ver esse tipo de placa, pois no Japão há muitos lugares nos quais você não pode entrar calçando sapatos, devendo ser deixado em um local específico. それで、このエピソードの漢字を完了しました。E assim, finalizamos os kanjis desse episódio. Agora, vamos ver algumas aplicações em frases. Para treinar a leitura dos kanjis que vimos e os vocabulários que incorporam eles, continue usando o material de apoio na página referente ao tempo deste ponto. Nele, conterá frases com os kanjis desse episódio, não se preocupando, claro, com os demais vocabulários e construções gramaticais, apenas com os kanjis que vimos. Então, dá uma pausa no áudio e após fazer, retorna comigo. Conseguiu saber a leitura? Então, vamos conferir. 1番、仕事は木曜日から土曜日までです。仕事は木曜日から土曜日までです。2番、木曜日、大きな火事が行った。木曜日、
大きな家事が行った。3番、私はお金を貯金しています。私はお金を貯金しています。4番、毎日炭酸水を飲みます。毎日炭酸水を飲みます。5番、火曜日、日本語の授業が始まります。火曜日、日本語の授業が始まります。6番、来月は2月です。来月は2月です。7番、来週の金曜日は車を買います。来週の金曜日は車を買います。É isso aí. Esses exemplos ajudam a entender um pouco o conceito dos kanjis que vimos hoje. Lembrando que você precisa continuar praticando a escrita e leitura, sempre dentro das palavras e depois dentro de frases, para que a memorização seja mais eficiente. E para ajudá-lo nisto, no final do material de apoio, há mais algumas frases para treinar. Então, Nankai Moren Shushio. Vamos treinar várias vezes. Com isso, rapidamente encerramos este episódio especial de Kanji. Reafirmando sempre que esses episódios são bem curtinhos, exatamente para treinar as principais características dos kanjis e alguns vocabulários. Aproveitando este finalzinho para lembrar do perfil do Tanoshii Nihongo no Instagram, onde sempre que possível postamos vocabulários e frases para te ajudar a praticar. E nos destaques dos stories há um grupo de atividades exclusivas sobre kanjis para você praticar. Então, entre lá, nos segue e acompanhe. O perfil é o @tanoshiipod, com 2 i's, ou clique no link que está na descrição deste episódio. E claro, peço sua ajuda para compartilhar esses conteúdos para seus amigos e conhecidos que estão estudando ou querem estudar o idioma japonês. Isso vai ajudar muito a difundirmos mais conhecimentos às pessoas. E com isso, agradeço por ter me escutado até aqui. Arigatou gozaimashita! E fico te esperando no próximo episódio. E você, edição, fala pro nosso ouvinte o que achou do episódio de hoje? O que eu ganho com isso? Nada, só mesmo compartilhar a sua opinião. Opinião não dou, só vendo. Mercenária. Minasan, vamos estudar e nos aprimorar. Matané. Sobe som, negociadora. Quanto você vai pagar? Aceita Pix?